Nesse cenário, eu preciso entender os pormenores da própria obrigação acessória. E nada melhor do que entender esses pormenores também compreendendo exatamente o seu conceito histórico. E aqui eu tenho. Iniciou-se com 3 grandes projetos. A ECD, a escrituração contábil digital, que nada mais é do que o balanço da empresa sendo entregue de forma digital. Acabou o papel, acabou a encadernação de livro, tudo agora segue de forma digital. Escrituração fiscal digital, a EFD, nesse caso ICMS e IPI, a EFD REINF, que trata sobre as retenções de natureza previdenciária, tributária, a EFD Contribuições Sociais, como é o caso de atender aí os dados relacionados ao PIS, à COFINS, a nota fiscal eletrônica em ambiente nacional. Então, nós temos esses 3 grandes projetos. Inicialmente, nós tínhamos esses 3 grandes projetos. Então, representa, como vocês percebem, integração tributária nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, mantém parceria com 20 instituições, entre órgãos públicos, conselho de classe, associações e entidades civis, na construção conjunta do projeto. Nós, enquanto sociedade, certo? Independente da sua área de atuação ser vinculada a tributos ou não, nós contribuímos, colaboramos sim com a estruturação desse projeto. Protocolos de cooperação com 27 empresas do setor privado, participantes do projeto piloto, objetivando o desenvolvimento e o disciplinamento dos trabalhos conjuntos. E aqui isso possibilita as parcerias fisco-empresas, planejamento, identificação de soluções antecipadas no cumprimento das obrigações acessórias, em face a exigências a serem requeridas pelas administrações tributárias, e etc. E tal. E depois, esse link, esse caminho, vocês devem checar para, então, compreender de maneira ainda mais efetiva. Vou só dar uma olhadinha aqui nos nossos objetivos. Qual o objetivo desse projeto? O primeiro deles, talvez o mais importante, promover a integração dos fiscos mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Olha só, meus amigos, eu já trabalhei com uma empresa que ela tinha unidades comerciais e industriais em várias unidades da federação. O que isso ocasionava? No estado do Ceará, nós tínhamos a obrigação de encaminhar uma determinada obrigação, à época, a DIEF, Declaração de Informações Econômicas Fiscais. Lá na Paraíba, nós tínhamos que mandar uma outra obrigação acessória. Lá em Pernambuco, nós tínhamos que mandar uma outra obrigação acessória. Lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos que encaminhar uma outra obrigação completamente distinta, elaborada pelo Estado. Lá no Rio de Janeiro também tinha que fazer a mesma coisa. Lá no Amazonas, eu tinha que seguir a legislação própria e também encaminhar a obrigação acessória que o Estado desenvolveu. O que é que o projeto SPED fez? E isso faz com que você que aqui nos assiste possa atuar com qualquer empresa, de qualquer unidade da federação, pois o layout, ou seja, a composição do arquivo hoje é única. Aquilo que o Estado do Ceará utiliza para extrair dados e informações são os mesmos registros e campos que o Maranhão utiliza, que o Piauí utiliza. Existem modificações que são mínimas, como é o caso do Distrito Federal, que ele utiliza um registro a mais no próprio FD, ICMS e IPI, por exemplo, para acompanhar o que ocorreu de operações relacionadas a serviço dentro da obrigação de recolher, através desse serviço, o próprio ISS. É uma anomalia, mas concentrada dentro também de um dos módulos, que é a FD, ICMS e IPI. Então, você que está nos assistindo aqui, com o avançar dessas nossas aulas, você terá a condição de analisar um arquivo SPED, onde nós vamos aqui propositalmente gerar
e observar um desses arquivos com erros, com falhas, que vai, então, favorecer para que você consiga identificar essas falhas, esses erros, de forma manual, de maneira, apesar de um tanto quanto artesanal, mas você vai saber aquilo que acontece com uma empresa quando os seus dados eles estão sendo elaborados e inclusos nessas obrigações, esses módulos de forma, vamos dizer assim, né, inadequada ou equivocada. Como é que você vai fazer para corrigir esses erros, essas falhas? Então, tudo isso faz parte da composição dessa nossa etapa do trabalho pericial e desses nossos encontros e aulas. Perfeito? Então, já deixa agendado aqui, porque essa será a sequência de informações que nós vamos abordar. Avançando aqui, meus amigos, tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com cruzamento de dados e auditoria eletrônica. E essa auditoria eletrônica, ela tanto pode ser utilizada de forma corretiva, preventiva ou até mesmo dentro do processo administrativo tributário que gera as autuações fiscais. É o que o fisco utiliza para, então, hoje, né, lançar aí as suas autuações fiscais, lançar as suas notificações, propiciando que o contribuinte ele se autorregularize, dentre outros pontos. Perfeito? Vamos aqui observar, então, o que é que se tem de estatística. Primeiro, o que é que se tem, olha só, do universo de atuação. Essa parte conceitual é essencial para que você conheça a própria obrigação acessória, o conjunto dessas obrigações acessórias. Olha aqui, a maioria dos contribuintes, como vocês percebem, já se utiliza dos recursos de informática para efetuar tanto a escrituração fiscal como a contábil. As imagens em papel simplesmente reproduzem as informações oriundas do meio eletrônico. E aí eu quero trazer mais uma situação para você. Olha só, não sei se eu tenho nenhuma aqui, mas eu vou mostrar para você a nota fiscal eletrônica. E muitas pessoas me perguntam, pessoal, esse papel que eu recebo, que vem anexado à mercadoria que eu compro, ali é a nota fiscal? Sim ou não? Não. Mas não pode, eu estou doido. Porque vem escrito lá DANF. Muito bem. O que é que vem escrito ali? O que é que significa esse DANF? Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Ali é uma sintetização extremamente superficial do que aconteceu com aquela mercadoria. A nota fiscal eletrônica mesmo, meu amigo, a nota fiscal eletrônica mesmo aí, minha amiga, ela está em um ambiente nacional, em nuvem, onde essa nota fiscal eletrônica e o seu conjunto de dados diz a hora que a mercadoria saiu da empresa, qual foi a transportadora, se houve redespacho, por onde ela passou, se houve destaque a título de ICMS, qual foi a tributação desse imposto, o PIS e a COFINS, qual foi esse PIS e a COFINS, qual o produto, quando esse produto ele foi produzido, esse produto ele é tributado de qual forma, informações que não cabem, não estão no DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, aquele papelzinho impresso com os dados que você recebe junto à mercadoria. Por essa razão é tão importante nós conhecermos, pois é o dado que está contido nesse DANF que vai para o ambiente SPED, e se você, assim como eu comecei a narrar naquele exemplozinho da empresa familiar, vocês recordam agora há pouco? Se você emite a nota fiscal errada, meu amigo, não dá para consertar dentro do ambiente SPED, porque você gera um problema ainda maior. E aí eu vou até colocar só eu na tela aqui para que vocês possam entender uma coisa. E se você faz ou viu alguém fazendo isso, não faça mais. Nunca mais. Imagina esse mesmo cenário. A empresa lá, o cara vende a mercadoria, preenche os dados da nota fiscal errado, você viu a nota fiscal que foi emitida e tenta consertar dentro do ambiente SPED, dentro do módulo SPED. Nós vamos fazer aqui um conserto desse, e você vai perceber que você muito mais está prejudicando a empresa do que colaborando. Emitiu a nota fiscal eletrônica, meu amigo, tudo já está na base de dados do próprio ambiente do fisco. Não adianta mais você querer
na obrigação acessória, fazer correções. O que é que você deve utilizar? Inclusive, anota isso, né? O que eu devo fazer quando identifico um erro em uma obrigação acessória? Um erro na nota fiscal eletrônica? Um erro que é do passado? Primeira coisa, naquele exato momento do erro identificado, dali para frente você não pode errar mais. É óbvio, né? Mas você não vai errar mais, inclusive não tentando corrigir dentro da obrigação acessória, paralela ou secundária, a que vem depois da nota fiscal. Não faça isso. Depois que você corrigiu, identificou, orientou a pessoa da ponta a fazer corretamente, aí você vai olhar o passado. Vai revisitar esse passado e executar as correções. Como é que eu faço essas correções? Emitindo notas fiscais de correção, cartas de correção, nota fiscal complementar, outros documentos fiscais com o propósito de ajustar a informação que já foi entregue, retificando, inclusive, obrigações acessórias, para que essa obrigação acessória agora ela guarde compatibilidade com o conserto, com o reparo, com o ajuste que você fez. Então, tudo isso é um procedimento que você realiza a fim de evitar problemas de natureza tributária, problemática de natureza tributária, autuações fiscais por equívoco nas informações transmitidas. Tudo isso faz parte do ambiente, do universo do trabalho da perícia, do perito, no âmbito na execução da própria consultoria tributária voltada a esses arquivos digitais. Perfeito? E aí é o seguinte, sabendo disso, olha o universo de atuação aqui do ambiente SPED. Conhecimento de transporte eletrônico, escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, escrituração fiscal digital ligada ao ICMS, ao IPI, escrituração fiscal digital das contribuições, escrituração fiscal digital das retenções, a E-financeira. E aí, meus amigos, todos esses itens aqui, eles levam consigo um determinado tipo de informação. Essas informações, elas são reunidas em um ambiente de cruzamento de dados da própria Receita Federal e elas confirmam que não vale a pena mentir. Por quê? Se um contribuinte ele disse que não recebe 100 mil reais, ele informa através da sua obrigação própria, de um F de ICMS IPI, por exemplo, que ele não recebeu 100 mil reais ou que ele só recebeu 10 reais, a E-financeira desmente, onde o banco, a instituição financeira, a operadora de cartão de crédito, vai e manda para o próprio fisco uma informação dizendo que, olha, aquele fulano lá, o seu João da mercearia, ele recebeu na conta pessoa física dele o valor de 100 mil reais correspondente a uma transação que ele fez. Isso está na E-financeira. E uma coisa que vocês também precisam entender, apesar de existirem aí afirmações contrárias, não existe sigilo financeiro pleno quando eu tenho, de um dos lados, o órgão, o agente de fiscalização. Não confie plenamente nisso. Olha, eu tenho um sigilo fiscal, tenho um sigilo bancário, tenho um sigilo financeiro. Nem sempre. Fica muito à margem, existe uma linha tênue entre a invasão desse sigilo e a mera prestação de informação que viabiliza o cruzamento das informações fiscais. Então, nesse sentido, meus amigos, eu tenho, além de tudo, o outro cara aqui, olha, o E-social, que ele veio também para desmistificar, desconstruir aquilo relacionado às relações de trabalho. Quanto é que o sujeito recebe, com quem ele tem vínculo, e aí vem os outros que também são excepcionais e fundamentais, são a base de todos esses dados, que é a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônico, o MDFE, que é a manifestação de cargas, né? A nota fiscal de consumidor eletrônico, o conhecimento de transporte eletrônico, todos esses itens, eles
existem aí e são utilizados pelo fisco para a realização das suas ações, das suas atividades aí de fiscalização, de formação de dados.